posse, né? Aí hoje ela veio aqui testemunhar com a chave canivete na mão e ela comprou um HB20 sedã, né, zerada, banco de couro. Só Deus faz isso. E eu estava falando com eles que o Senhor, o nosso maior milagre, amados, é a salvação. Não existe outro milagre maior do que esse. Né, que é um ser humano tão pecador, tão medíocre como nós, entrar no céu, ser salvo, é o maior milagre, não é verdade? O resto é mimo do Senhor para nós. Mas nós temos um Deus, nós temos um Pai que ama nos mimar como Ele ama. Aí, né, o meu não é de banco de couro. Eu fui lá ungir o carro dela e falei assim, vou brigar com o papai hoje? Vai, mas como é que o papai me dá um que não é de banco de couro e te dá um que é de banco de couro? Brinquei com ela. Porque é isso que o nosso Deus faz. Ele é o nosso Pai. É um relacionamento perto. É um relacionamento íntimo. É isso que Ele faz na nossa vida. Amém? Todos encontraram aí? Amém? Aquele que pode se coloque sobre os pés. Eu ministrei essa palavra aqui hoje à tarde. Quem veio vai alimentar de novo. Amém? Eu tentei buscar outra palavra, eu entrei ali, estou assim, Deus me dá outra palavra. Deus falou assim, você já tem a palavra. Eu fechei a Bíblia, quietei e falei assim, vamos obedecer? Porque a gente tem que obedecer à voz do Espírito Santo. Amém? Diz assim, a partir do versículo 14. Quando eles se aproximaram dos discípulos, viram numerosa multidão. E ao redor os escribas discutiam com eles. E logo toda a multidão, ao ver Jesus, tomada de surpresa, correu para saudar. Então, ele interpretou aos escribas, o que é que discutis com eles? E um dentre a multidão respondeu, mestre, trouxe-te o meu filho possesso de um espírito mudo. E este, onde quer que o apanha, lança por terra. Ele espuma, ri-lhe os dentes e vai se definhando. Roguei aos teus discípulos que expelissem e eles não puderam. Então Jesus disse, ó geração incrédula, até quando estarei convosco? Até quando sofrereis? Trazei-mo. E trouxeram-no. E quando ele viu a Jesus, o Espírito imediatamente o agitou com violência. E caindo ele por terra, revolvia-se espumando. Perguntou Jesus ao pai do menino, há quanto tempo isso lhe sucede? Somente até aqui, vamos orar? Pai, doce amado Espírito de Deus, Senhor, a tua palavra foi lida, ó Pai, e será ministrada, Deus. E eu quero pedir ao teu Espírito Santo, Pai, que traga essa palavra revelada, com intrepidez, Senhor. Pai, com unção, Deus. Pai, que aquele mesmo mover que nós vimos aqui à tarde, Senhor. Pai, espírito imundo se retorcendo, Pai, e sendo expulso de vidas que trazia acorrentados. Pai, eu quero pedir ao teu Espírito Santo que nessa noite, Pai, haja o mesmo mover, Pai. Que todo espírito imundo das trevas que tem perseguido, acorrentado, aprisionado a tua igreja, Senhor, que ao ouvir a tua palavra, ribastéria, canta, ramanás, que caia por terra, Senhor, e que o teu nome seja glorificado, em nome de Jesus. Amém? A igreja pode tomar os seus assentos. Amados, a palavra que nós lemos, ela começa a dizer assim, quando ele se aproximava, eles quem? Jesus e os seus discípulos. De onde Jesus estava vindo? Estava vindo Jesus, Pedro, Tiago e João, do monte da transfiguração. Subiu no monte Jesus ali, diz a palavra, que ele orava. E enquanto Jesus orava, começou a haver uma transformação, uma transfiguração na pessoa de Jesus. O seu rosto começou a resplandecer. E ele estava dando um sinal para os 3 discípulos dele, como seria o seu corpo glorioso. E quando eles olham para Jesus, eles só não vê mais Jesus, mas eles vê do lado de Jesus, à direita um, à esquerda outro. Quem era? Moisés e Elias. Moisés ali representava a lei e o profeta Elias simbolizava os profetas. E Jesus no meio estava dizendo, eu vim para cumprir a lei, eu vim para cumprir toda a profecia, toda ela está se cumprindo através da pessoa de Jesus.
Enquanto Jesus orava, o seu corpo resplandecia em glória. Quando você ora, há um poder de Deus sobre a sua vida. Enquanto eu e você buscar Deus em oração, está havendo essa transfiguração, essa transformação. Tudo que é humano, tudo que é carnal, vai saindo. E tudo que é espiritual, a glória de Deus começa a resplandecer em mim e em você. Jesus resplandeceu a glória. Então ele está descendo do monte da transfiguração. E quando eles chegam, perante essa multidão, havia uma discussão que nós lemos. Os escribas estão discutindo com os outros discípulos que ficou. A Bíblia não fala do que eles falavam, mas nós podemos imaginar. Os escribas talvez estavam criticando eles. Ué, mas vocês não andam com o homem, com o Todo-Poderoso, por que não curou esse menino? Poderia estar colocando à prova a fé daqueles discípulos que ficaram. Ou quem sabe os escribas estavam falando com eles. Pai, só os 3 é queridos de Jesus? Porque só os 3 subiu para o monte? Por que vocês ficaram? Alguma coisa estava acontecendo. Havia uma discussão entre os escribas e eles. E quando Jesus chega, ele já vai saber o que estava acontecendo. Sabe por quê? Quando Jesus entra no ambiente, ele quer saber o que está acontecendo. Quando ele entra na igreja, ele acaba com a confusão, ele acaba com a discussão. Quando ele entra na tua casa, ele muda a história. Ele quer saber, ele quer se inteirar do que está acontecendo. Jesus não olha a situação e deixa do mesmo jeito. Ele intervém. E ele pergunta: o que está acontecendo aqui? Só que antes de Jesus ter a resposta, se levanta um no meio deles. E esse um que se levanta, ele não estava preocupado com a discussão. Quem estava certo, quem estava errado. Por que ela começou? Ele não queria perder o foco. O foco dele era Jesus. O foco dele era a pessoa de Jesus. E ele tinha uma urgência na pessoa de Jesus, que era a cura do seu filho. Não perca o foco de Jesus. Por mais que estão discutindo, estão falando, estão cirandando com o seu nome, não tira o foco. Ele não tirou o foco. Ele não quis saber de confusão. Ele queria alcançar Jesus. Ele se levanta logo e fala: Senhor. Ele está dizendo: Senhor, eu tenho urgência aqui, ó. Deixa esse problema aí, eu tenho urgência. E nós vamos descobrir que esse homem realmente tinha uma urgência. E ele fala: Senhor, eu trouxe o meu filho para ser curado. Mas os seus discípulos, Senhor, não puderam fazer nada. Não puderam. Jesus olha para os discípulos e falou: ô geração incrédula, até quando estarei eu convosco? Jesus estava dizendo: eu já te dei autoridade. A autoridade de Jesus já está sobre a sua vida. Por que está sofrendo? Por que está angustiado? Usa a autoridade que está sobre a sua vida. Por que Jesus estava dizendo isso? Ele estava preocupado. Porque ele vinha descendo do monte já contando para os discípulos que estava chegando a hora dele ser crucificado. Então Jesus se preocupou o que seria. E aquele homem está perto de Jesus. Jesus vira para ele e fala: trazei-me o menino. Quando o espírito imundo, a Bíblia fala que era um espírito surdo e um espírito mudo que estava naquele menino, naquele jovem. O que o espírito fez com aquele menino? Deixou ele surdo. Tirou a voz daquele menino. E o que Satanás não tem feito com muitos, meus amados? Tem tampado os ouvidos. Tem deixado o povo surdo. Tem permitido o povo ouvir o que te deixa para baixo, o que te deixa triste, humilhado. Mas aquilo que é para te levantar, ele te deixa surdo. As promessas do Senhor, ele tenta te fazer surdez para você não ouvir, para você não
Satanás corta a língua. Ele tira a sua voz. Como eu disse aqui hoje à tarde, quantas pessoas nós nos aproximamos, nós vamos aconselhar. Pessoas agredidas dentro das suas casas. Mulheres são violentadas. Mulheres são abusadas. E Satanás tira a sua voz. Ela fica como se muda, não fala, não reage diante da situação. Mas o Senhor nessa noite, Ele está jogando por terra todo espírito de surdez, de mudez. Você vai ter voz, você vai ouvir, você vai reagir. Você não vai aceitar mais essa situação, porque tu tem um Deus. Pessoas escravizadas. Quantos anos? Tem pessoas que a gente vai aconselhar. O casamento nunca rompeu. É uma tristeza na alma. E de repente o Espírito Santo vai dando a graça e aquela pessoa começa a falar. E ela começa a falar e a contar o que ela viveu. E ela fala, ninguém sabe. Minha mãe não sabe, ninguém sabe. Satanás tirou a voz. E às vezes tudo que você precisa para ser curado é você ter voz. Você ter voz para clamar, você ter voz para dizer, eu não aceito isso mais. Aquele menino às vezes queria falar o que ele sentia. Mas ele não podia, ele não tinha voz. Deus vai devolver vozes aqui nessa noite. É forte que Deus vai fazer. Então aquele menino levanta. Só que a palavra fala que quando Jesus dá a ordem, trazei-me o espírito mudo e surdo que habitava naquele menino começou a se contorcer, ringia os dentes, espumava, e com violência, diz a palavra. E às vezes você não está entendendo a violência de Satanás na sua vida. Às vezes você fala assim, mas espera aí, eu comecei a fazer a campanha, piorou. As coisas estão muito mais difíceis para mim, na minha casa está insuportável. Parece que o inferno abriu as portas e convocou aliados para vir me perturbar. Olha Deus te respondendo aqui. Quando Jesus falou, trazei-me o espírito imundo reagiu com violência. A violência de Satanás na sua vida simboliza que Jesus está chamando. Se você começou a fazer a campanha e ele se agitou com violência, fala se a vitória será minha, porque quem me chamou foi Jesus. Porque quando Jesus chama, já não está mais na mão do Pai, não está mais na mão dos discípulos, é na mão dele. Reagiu com violência, porque ele sabia que os minutos dele naquele corpo estavam contados. Satanás sabe que os dias de tormento na sua vida estão contados, que ele perdeu. Ele está fingindo que ele é forte, porque ele sabe que perdeu. E quando acontece aquilo, que aquele espírito imundo começa a reagir daquela forma na vida daquele menino, Jesus olha para o pai e fala, há quanto tempo isso lhe sucede? É a pergunta de Deus para a nossa vida nessa noite. Há quanto tempo isso lhe sucede? Jesus sabia? Claro que sabia. Por que ele perguntou? Porque ele queria que aquele pai mostrasse para aquela multidão que ele não desistiu. Você pai, você mãe, não desista do seu filho. Olha a resposta que aquele homem dá para Jesus.
está dizendo, mas eu estou aqui, Jesus é meu filho. Tem muito tempo, Jesus, mas é meu filho. Nem os seus discípulos, Jesus não pode fazer nada, mas é meu filho. E eu creio, Jesus, eu creio. Não desista, continue persistindo, continue buscando. Jesus te pergunta, há quanto tempo tu tem buscado? Há quanto tempo isso lhe sucede na tua casa? Há quanto tempo? O homem responde, Senhor, desde a infância. E ele vai explicar a situação para Jesus. Ele vai expor o que realmente ele vivia. Porque às vezes uma coisa é eu chegar aqui e falar assim, fulano está doente há muitos anos, não é verdade? E outra coisa é eu chegar aqui e contar a história que é vivida todos os dias naquela casa. Então aquele homem resolveu abrir a situação e ele fala, Jesus, sabe o que acontece com ele? O Espírito apanha esse menino. Tem hora que joga ele no fogo. Tem hora que joga ele na água. Tenta matar ele, Senhor. Era como se fosse um espírito que trazia epilepsia naquele menino. Já tinha colocado cegueira, mudo, surdo. E agora queria pôr cego. Queria pôr cheio de cicatriz. Lançava na água do fogo, queria afogar. Queria matar. Matou? Não. Mas deixou ele com certeza cheio de cicatriz. Foi o que Deus ministrou no meu coração. As afrontas de Satanás não te matou. Você está aí. Ele queria te matar de todo jeito. Não te matou. Você está aí. Só que você está com muitas cicatrizes. Imagina, amados. A Bíblia não fala, mas vamos imaginar aquele menino. Corpo todo queimado, o rosto todo queimado, porque caía em convulsão em cima do fogo. Às vezes quando alguém encontrava ele lá, já tinha queimado boa parte do seu corpo. E aquele menino não podia nem falar o quanto doía. Quem sabe você está aí com uma ferida tão grande e você não consegue nem falar o quanto doía. Quantas pessoas Satanás não matou, mas ficou cicatrizes no seu coração, na sua alma. Quantas pessoas e cicatrizes que não são cicatrizadas perfeitamente. Elas não é bem uma cicatriz, ela é uma ferida ainda aberta. Mas quando o Senhor Jesus vem e toca, cicatriza, ela não vai mais sangrar. A cicatriz vai ficar, sabe para quê? Para que o nome do Senhor seja glorificado. Porque quando nós entrarmos no céu, nós não vamos apresentar diploma. Nós vamos mostrar as nossas cicatrizes. Porém cicatrizada pelo sangue de Jesus. Quando Tomé fala para Jesus, tu és mesmo o Cristo. Deixe-me ver as tuas mãos. Lá tinha cicatrizes, mas não sangrava mais, estava cicatrizada. Oh, Rabai, Xanébia, Vassanébia. E é o que Deus quer fazer na nossa vida nessa noite. É trazer o óleo, o bálsamo que cicatriza. E nós devemos aprender com esse pai algumas lições. A primeira lição que esse pai nos ensina, que nós temos que ir até a igreja. Quando aquele pai chega aos discípulos e ele pede para que curasse o seu filho, os discípulos estavam simbolizando a igreja. No primeiro momento a igreja ficou confusa. A igreja não entendeu. A igreja esmoreceu na fé.
conseguiu. Mas a igreja, segunda coisa que vamos aprender, proporcionou àquele pai um encontro verdadeiro com Jesus. Primeiro ir na igreja, porque através da igreja vai ser proporcionado na tua vida um encontro verdadeiro com Jesus, que pode tomar a sua causa. Terceira coisa que devemos aprender com aquele pai, reconhecer a nossa fraqueza. Porque aqui ele fala: Senhor, se podes, cura o meu filho. Jesus olha para ele e fala: se podes, tudo é possível ao que crê. Quando Jesus fala aquilo para aquele homem, ele chora. Sabe por quê? Quando as coisas não têm mudança imediata, quando a prova se arrasta por anos, quando a luta vai se arrastando, a tendência é de abalar a fé. Quantos anos aquele homem buscava? E a hora que Jesus falou para ele: ei, tudo é possível ao que crê, ele disse: ai meu Deus, e agora, Senhor? Eu estou com a minha fé abalada. Eu estou precisando de fortalecimento. E eu tenho certeza que quantos estão aqui nessa noite com a sua fé abalada? Às vezes você já fez algumas campanhas e ainda não alcançou a sua vitória. Quem sabe você saiu hoje e disse: eu vou lá fazer mais um da campanha, mas já estou desanimando. Esse homem estava com a fé abalada, mas aqui ele nos ensina a reconhecer para Jesus a nossa fraqueza. Aí ele fala assim: olha aqui. Imediatamente o pai do menino exclamou com lágrimas e disse: eu creio, Senhor. Está dizendo: até creio, Senhor, mas ajuda-me na minha falta de fé. Ele está dizendo: Senhor, eu creio, mas a minha fé está abalada. Eu reconheço, Senhor, que eu já não estou acreditando da mesma forma mais. Mas me ajuda, Senhor. Mas me ajuda, Senhor. Eu sei que eu estou tão perto do milagre, Senhor. Me ajuda, Rabai, de Calabaço, Darianda Arábia. Me ajuda, Senhor. E Jesus ajudou. Porque agora era um conjunto. Era Jesus agindo e o Pai colocando a fé em ação. Sabe o que Jesus, com aquela atitude, eu vou dizer com as minhas palavras, não está na Bíblia. Com certeza eu queria dizer àquele pai: você vai desistir agora? Agora que Satanás foi desmascarado da sua vida, agora que ele está rangindo os dentes, agora que ele está nervoso, que ele está saltando, que ele está bufando, que ele sabe que ele perdeu, tu vai desistir. Desista não. Desista não, busca força, pede fortalecimento, se levanta. Jesus estava dizendo para ele: eu não vou te deixar de fora desse milagre não. Quanto tempo tu carregou a tua cruz, agora tu vai participar. É através da tua fé que eu vou agir. Eu estou dizendo para a pessoa: sabe por que você não recebeu o seu milagre ainda? Porque Jesus não vai fazer o milagre sem você estar lá. Jesus não vai operar o milagre sem a sua participação, não. Ele vai honrar a fé que você teve. Ele vai honrar as madrugadas de oração. Ele vai honrar o jejum. Ele vai honrar a cruz que você carregou. Ele está dizendo: pega ela de volta. Pega ela de volta, que está chegando, está pertinho. Mas você vai ter que estar presente na cena do milagre. Ele está dizendo: tu vai participar comigo. Ele está dizendo: tu crê? Ai, Jesus honrando o Pai. Olha ele honrando o Pai. Ele está dizendo: é pela tua fé, Pai.
É por você, mãe. Eu vou honrar a tua fé. Ei, Aramassu. Jesus honra a fé daquele homem. E olha, vendo Jesus que a multidão concorria, respondeu ao espírito imundo, dizendo: espírito mudo e surdo, eu te ordeno, sai deste jovem, para nunca mais voltar nele. Jesus estava falando, nunca mais, eu te arranco daí, eu fecho a brecha. Acabou sua história aí. Se nós continuar lendo, a Bíblia fala que aquele menino ficou como se ele tivesse morto. Olha como ele vivia. Ele era tão escravizado pelo inimigo. Ele era tão possesso, que quando o espírito imundo saiu dele, era como se ele tivesse morto. Ele não tinha vida própria. Quantas pessoas não têm vivido assim? Satanás muitas vezes escolhe para as pessoas. As pessoas não têm vida própria. Olharam e acharam que o menino estava morto. Mas a palavra do Senhor fala que Jesus foi lá e pegou ele pela mão e disse: levanta, levanta, levanta. Ei, hoje o mundo espiritual está movendo de uma forma sobrenatural. Esse mover começou aqui às 3h. E é hora de Jesus arrancar tudo que está te perturbando, tudo que está te escravizando. E Ele vai te colocar de pé. Sabe por quê? Quando Jesus chama aquele menino, Satanás não ia enfrentar mais, não era o menino. Satanás não ia se andar mais, não era com o pai do menino. Era com Jesus. O espírito imundo que atormenta a sua vida, a sua casa, a sua família. Hoje ele não vai bater de frente, não é com você. Ele não vai humilhar, destruir, não é você. Hoje ele vai levantar, mas para dar de frente com Jesus. E ele vai ter que bater em retirada, ele vai ter que sair. E aquele menino se levantou para a vida. E se cumpriu na vida daquele menino que está escrito na palavra do Senhor. O Senhor Jesus veio para que tivéssemos vida e a tivéssemos em abundância. Ele tem essa abundância de vida. E para nós vivermos essa vida, essas cicatrizes têm que ser bem cicatrizadas. Tudo que Satanás provocou na nossa vida. Se o Senhor abrisse a nossa visão espiritual agora e nós pudéssemos enxergarmos as cicatrizes um do outro, nós não iríamos acreditar quantos feridos tem no nosso meio. As maiores feridas estão onde ninguém vê. As maiores dores nós sentimos aonde ninguém acha que nós podemos sentir. Mas Jesus sabe. E Ele está aqui. E nós vamos orar enquanto o louvor louva. Vai louvar mais um hino. Tem mais um hino preparado? Amém? Eu convido você para se colocar sobre os seus pés. E nós vamos orar. E você vai pedir ao Senhor como aquele pai: Senhor, me ajude, me fortaleça na minha fé. E nunca desista. Essas 3 coisas. Procure a igreja. Nunca desista. A igreja vai te proporcionar um encontro verdadeiro com Jesus. E reconheça para Jesus a sua real situação de fraqueza na sua fé. Porque Ele é o autor e consumador da nossa fé. E você vai participar do milagre. Ele não vai operar sem você. Porque Ele vai honrar o tempo de casa, o tempo de joelho, o tempo de busca. Você vai estar perto. Você vai vivenciar esse milagre. Como os olhos daquele pai viu a libertação do filho, tu verás o seu milagre. A libertação da sua casa, dos teus filhos, da tua família. Em nome de Jesus. Vamos orar. Oh Deus. Oh Deus. Oh Ramalaxere Mandalabás.
Ei, que não era show de canta lá, vem, Senhor, vem. Tentaram matar os seus sonhos, sufocando